Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Paulo esteve pregando em Roma, esteve também preso em Roma, passou os seus últimos dias em Roma, e Roma é uma cidade muito parecida hoje com São Paulo naquela época, porque era uma cidade cosmopolita, uma cidade onde tinha várias pessoas de várias regiões, também de várias religiões. Lá tinham judeus, tinham pessoas que acreditavam nos deuses gregos, outros nos deuses romanos e outros que misturavam muito a cultura grega com a cultura romana. Então, muitos tentavam ser justificados por si mesmo ou por alguma coisa que pudessem fazer, né? Mas aqui nós podemos observar que a nossa justificação é um benefício claramente dado por Deus. Assim iniciamos a leitura. Os irmãos encontraram? Amém? Assim diz desde o versículo 1 de Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda não estávamos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo, por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra em nossas mãos, ó Deus, pela liberdade que temos neste local, de proclamar a Tua palavra, de ler a Tua palavra e de ter, ó Deus, em nossos corações neste momento, ó Pai, a Tua palavra para ser agida em nós, ó Pai, conforme o Teu querer, conforme o Teu Espírito Santo, ó Deus. Nos instrui e também nos leva até a Ti, ó Deus, através do senhorio de Jesus Cristo. Peço a Deus que nos abençoe, tire de nós qualquer sentimento de tristeza, ó Deus, sentimento neste momento, ó Deus, muitas vezes de ira, ou sentimento muitas vezes, ó Pai, de tristeza pelos afazeres da vida, por muitas vezes não termos tempo adequado de meditar na Tua palavra, mas neste momento quero, ó Pai, que tire toda a tristeza do nosso coração, todo o empecilho para que possamos meditar, reter e também viver a Tua palavra em nós, ó Pai, porque assim, ó Deus, fomos chamados, ó Pai, para que Tu viveste em nós através do Teu Santo Espírito, e cremos, ó Deus, que nós temos o Teu Santo Espírito que nos conduz a Cristo a cada momento, a cada dia, a cada minuto. Por isso, ó Deus, quero agradecer neste momento, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é muito lindo essa passagem, porque nós sabemos que somos justificados não mediante as nossas obras, como muitas religiões têm pregado. Porque imagine se fosse nós justificados por nossas obras. Ao mesmo momento que seríamos justificados, ao pecarmos, perderíamos essa justificação. Porque somos falhos, somos homens e mulheres falhos, somos pecadores, dependemos a todo momento de Deus.
Se nós fôssemos depender de nós, infelizmente, como muitas religiões acreditam, que depende do homem de estar próximo a Cristo, na verdade, nós sabemos que todas as religiões tentam ir ao encontro de Deus. Mas é uma frase bem interessante, dita por muitos pastores do passado, que o cristianismo é a única religião que Deus vem até nós. Ou seja, Deus sai do seu trono poderoso, se faz carne e habita entre nós, conforme vemos em João, capítulo 1. Que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus a todo momento vem através de nós. E nós observamos isso desde a religião judaica. Hoje nós temos todos os princípios pertinentes à religião judaica cristã, desde o judaísmo primitivo, quando nós lemos lá o Pentateuco, que os judeus chamam de Torá, é Deus sempre em busca do homem. E o homem sempre tentando se distanciar-se de Deus através de seus pecados e através de sua teimosia. E Deus está sempre atrás deste homem pecador, deste homem que muitas vezes quer distância dele. Observamos Deus chamando Abraão, Deus chamando Moisés para libertar o povo, Deus chamando profetas e mais profetas para salientar o povo que eles necessitavam de observar a palavra de Deus, conforme Salomão vai dizer em Provérbios. Filhinhos meus, ouvem a minha palavra. Muitos, meus irmãos, têm deixado a palavra de lado e buscado em muitas filosofias se encontrar-se com Deus. Mas a Bíblia é bem clara que nós não somos justificados por filosofias. Muitas religiões têm surgido através de filosofias. Inclusive, a maior religião que nós observamos, que é o cristianismo, dentro do cristianismo, uma grande igreja se perdeu através de muitas filosofias, a qual nós chamamos de Roma. Então, os católicos romanos. Então, veio um padre lá no século XVI e observou ao ler o livro de Romanos, esse padre chamado Martinho Lutero, e observou, porque ele tinha o desejo de estar sempre próximo a Deus, e estar sempre próximo e buscar a sua salvação. E ele tentava, pelas obras, obter essa salvação, tentava ir até Roma, pagar indulgências, pagar por seus pecados, mas quando ele teve um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, ele observou lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que disse que a salvação ela não é pelas obras, mas é pelo poder de Deus. É pelo Evangelho, o poder de Deus. E nós somos justificados, não pelas nossas obras, mas somos justificados pela fé. E Paulo volta aqui no capítulo 5 dizendo, justificados, pois, mediante a fé. E é interessante que isso nos traz um grande benefício, porque nos traz uma paz. Uma paz diferente do que o mundo conhece, porque o mundo conhece a paz de Deus, mas não conhece a paz com Deus. Podemos observar grandes nações e grandes lugares maravilhosos, onde Deus deixa a sua paz. Não tem guerras, muitos lugares as pessoas vivem bem, né? Muitos lugares que antes eram cristãos, hoje são lugares que o ateísmo tem se adentrado e tem feito grandes estragos. Pessoas vivem com um poder aquisitivo grande, eles desfrutam de uma paz, mas essa paz é momentânea. Essa paz ela não é duradoura. É diferente aqui quando Paulo está falando, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ter paz com Deus é diferente de ter paz de Deus. Deus ele pode nos dar paz em algum momento da nossa vida. Prosperidade, bom emprego, bom relacionamento, uma boa esposa, bons filhos. É uma paz momentânea. Mas chegará um momento que isso passará. Porque aqui nós somos peregrinos. Agora, é diferente de nós termos paz com Deus. O irmão Cleiton falou perfeitamente que
Muitos cristãos, quando são martirizados, e muitos não entendem, eles louvam, eles engrandecem a Deus. Nero, quando os cristãos estavam sendo colocados no anfiteatro romano para ser devorado pelas feras, ele observava aquilo como um espetáculo, mas ao mesmo tempo saía decepcionado, porque os cristãos, ao invés de ficarem desesperados, cantavam hinos de louvor. Como compreender isso? Como compreender este momento? Somente quando temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante isso. Graças a Deus nós não passamos tantas provações como a igreja primitiva passou. Hoje nós temos uma paz momentânea, mas temos certeza que temos paz com Deus. E se um dia passarmos por esses tormentos, Deus nos dará forças para passar por isso. E devemos agradecer dia após dia, meus irmãos, porque Deus nos tem nos sustentado. Então, o benefício da justificação é paz com Deus. A paz com Deus, ela vai além da paz de Deus, porque a paz com Deus significa reconciliação com Ele. Lembra que o homem tinha caído lá desde Gênesis, quando desobedece, em Gênesis capítulo 3, em que experimenta o fruto. E ali o homem se afasta de Deus pelos seus pecados. Por meio de Cristo, nós agora temos o benefício da justificação e a reconciliação com Deus. Conforme Paulo também vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 20. E a paz com Deus não vem por meio de filosofias e não vem por meio de ações humanas. Não vem por meio de políticas e não vem por meios, muitas vezes, de prazeres mundanos. Porque tudo isso é momentâneo. Um governante sobe, um governante cai. Filosofias vêm, filosofias vão. Prazeres que esse mundo oferece, um dia se tornarão ferrugem ou esterco para a terra. Mas a paz vem por meio de uma pessoa. É essa pessoa que o crente experimenta na hora da sua salvação e deve experimentar todos os dias da sua vida, que é por meio da pessoa de Jesus Cristo. Não há outro momento de ter paz com Deus. Não há outra maneira, a não ser por meio de Jesus Cristo. E quando estamos com Jesus Cristo, nós temos a verdadeira paz com Deus, porque Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que carregou todos os nossos pecados na cruz, somos agora imediatamente reconciliados por Ele. E a paz com Deus, ela é diferente dessa paz de Deus, porque ela excede todo o entendimento humano. O segundo benefício da justificação é a graça que está em Deus. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. A graça de Deus é alcançada através de Jesus Cristo, e só em Cristo podemos experimentar a graça de Deus. E só em Cristo temos a esperança de viver ao lado de Deus. Porque lembre que Jesus Cristo disse para nós, na sua palavra: aonde eu estiver, eu levarei convosco, eu estarei com vocês, e vou preparar-vos um lugar, para que comigo também estejais. Então temos a certeza de que nós temos um lar, que começa aqui, como peregrinos, mas é que a nossa pátria é celestial, ao lado de Cristo. E nós agora temos a certeza que não somos mais órfãos, mas somos adotados por Deus Pai, através do seu Filho unigênito, Cristo Jesus. Por isso, hoje somos chamados de filhos de Deus, não mais criaturas. Conforme João vai dizer, a partir do momento em que nós cremos em Cristo, somos agora filhos de Deus e temos a esperança da glória de Deus. Assim como Jesus foi glorificado, temos essa esperança de também sermos glorificados como Ele foi e vivermos ao lado dele. Eu fico imaginando, talvez o dia mais lindo que possamos experimentar será o dia em que
não veremos mais Cristo com os olhos espirituais, mas veremos a Cristo face a face, com novos corpos regenerados. Poderemos abraçar o nosso Senhor, poderemos vê-lo face a face. Esse será um dia maravilhoso que cada crente experimentará, porque estará do lado do seu Senhor. A graça de Deus, ela é acessada não mais e nunca foi por ação humana ou por obras, mas ela é acessada pelo aquele que crê, por aquele que recebeu a fé. E isso o mundo muitas vezes não compreende. Por isso que o mundo odeia tanto os cristãos. Por isso que a igreja é tão perseguida. Porque nós temos a certeza de ter a graça de Deus por algo muito simples, que é crer nele como nosso Senhor e nosso Salvador. Agora, é claro que quando cremos em Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, temos muitas atitudes a mudar. Primeiro, agora temos um Senhor. Não somos mais senhores de nós mesmos. E graças a Deus que não somos. Porque nós somos falhos. Nós somos pecadores. Nós não aguentamos sequer que alguém pise em nosso calo. Imagine um momento que agora não dependemos mais de nós. Graças a Deus. Porque agora dependemos de um Senhor. De nosso Senhor. Por isso que aquele que se diz cristão não deve mais ser senhor de si mesmo, mas deve obedecer a tudo o seu Senhor. Porque agora ele não é mais escravo do pecado, mas ele está livre em Cristo para adorar a Deus. Não há mais pecado que nos prende, meus irmãos. Por isso que eu não compreendo aquele crente que diz, eu não vou para a igreja porque eu estou em pecado. Na verdade, ele não quer tratar o pecado. Porque se ele quisesse tratar o pecado, ele diz, eu vou correndo aos braços do Pai e pedir perdão para ele, porque eu pequei. Nós devemos buscar a Deus a todo momento. E temos esse Deus maravilhoso e amoroso, porque quando nós pecamos, nós temos a Ele a quem recorrer, e não mais a nós mesmos. Então aquela pessoa que diz, eu não vou para a igreja porque eu pequei, ela está aceitando o seu pecado e está dizendo, eu sou senhor de mim mesmo. Mas ela deve compreender que ela não é mais senhor de si mesma, mas agora ela tem um Senhor a qual ela deve reconhecer que ela é pecadora e colocar nas mãos desse Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Como os dois cegos que correram atrás de Jesus Cristo, dizendo, filho de Davi, tem compaixão de mim. É interessante que esses dois cegos não pediram para serem curados, não pediram para que Deus restaurasse a vida deles, mas eles pediram aquilo que eles sabiam que era mais grave em suas vidas, que o Senhor tivesse misericórdia da vida deles, porque eles sabiam que a cegueira era momentânea, não ia durar a eternidade aquela cegueira, era um mal que eles estavam sofrendo apenas na carne, mas o grande mal da alma deles era não ser reconciliado com Deus. Por isso, quando eles souberam que Jesus passou por aquele lugar, eles não viram Jesus, eles não enxergaram nada, porque os seus olhos estavam mortos. Então eles disseram, filho de Davi, ou seja, Messias, tenha compaixão de mim. E Jesus fez muito mais do que perdoar os pecados dele, foi restaurá-los. Deus, ele faz muito mais, meus irmãos, do que pedimos ou que desejamos. Ele nos restaura por completo. Deus nos restaura por completo porque Deus quer que vivamos na esperança de sua glória. E nós devemos ter isso, essa alma acesa em nosso coração, essa chama acesa em nosso coração, de ter a esperança da glória de Deus. E não somente isto, Paulo vai dizer no versículo 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Meus irmãos, eu vejo, por exemplo, quando eu vejo o Anthony caminhando, às vezes tropeçando, hoje, graças a Deus, ele já caminha e não tropeça tanto como tropeçava, mas eu lembro quando eu era pequeno, estava tentando aprender a andar de bicicleta,
e caía e falava para o meu pai, eu não quero mais andar de bicicleta. Meu pai falou, não, você vai andar. Quantas vezes você for cair for necessário, porque você vai aprender. É nas quedas que se aprendem. Meus irmãos, é nas provações, é muitas vezes nas tribulações que nós aprendemos a ser melhores. Quando nós passamos por algum problema, nós aprendemos quando passamos por aqueles problemas. Minha esposa sempre conversa comigo e às vezes quando eu passo por um turbilhão de coisas, ela diz, tenha fé em Deus, porque você já passou por isso. Aí eu lembro realmente que eu passei por isso e vejo que aquilo que eu passei e que muitas vezes eu estou passando novamente é para me aprender a ser melhor, para aprender a ser um melhor marido, para aprender a ser um melhor trabalhador, para poder ser um melhor crente e ter também a experiência de aquelas pessoas que passaram por aqueles problemas, eu posso aconselhá-las melhor, porque eu já passei por aquilo. Então Paulo vai dizer que nós também passamos por tribulações, mas sabendo que a tribulação produz perseverança. E, meus irmãos, nós nem imaginamos, graças a Deus, como eu falei, as tribulações que a igreja primitiva passou nessa época que essa carta foi escrita. Porque eles viviam escondidos, porque se saíssem na rua e falassem, sou crente, seriam mortos. Suas famílias seriam mortas, seus filhos seriam mortos. Mas mesmo assim, eles produziram perseverança, porque eles tinham a certeza da sua salvação. Meus irmãos, uma coisa que o crente deve ter certeza, que o sacrifício de Cristo não foi em vão por nós, mas foi perfeito na cruz. Então, se temos algum problema, se temos algum pecado, coloquemos nos pés de Cristo, para que Ele possa tratar de nós. A perseverança, versículo 4, produz a experiência, e a experiência, esperança. É nas tribulações, meus irmãos, que há caminho para a glória. Jesus passou por isso. Jesus passou pela cruz para que nós tivéssemos vida. Não foi um momento... Jesus poderia ter descido da cruz, mas, se eu não me engano, foi John Stott que disse que ele preferiu não descer da cruz, mas ressuscitar ao terceiro dia. Ele teria que morrer para que nós pudéssemos ser justificados por sua morte e ressuscitado para que pudéssemos ter esperança da vida eterna. Então a nossa fé, como Paulo vai dizer, ela é de fato uma fé concreta, porque é um Senhor concreto que morreu e ressuscitou para que pudéssemos ter vida. O amor de Deus, ele é evidenciado na tribulação, porque ele produz a perseverança e a experiência, um caráter aprovado. E a esperança não confunde, mas passa por passos chamado maturidade. O crente ele deve buscar a maturidade. Nada deve abalar o crente. Problemas vão surgir, mas não deve abalar, porque ele deve, cada vez que passar por um problema, ser consciente de aprender a ser mais maduro e a confiar mais no Senhor. Imagine se fôssemos super crentes, né? Como foi falado na EBD, nós não precisaríamos do Senhor. Mas é no momento em que passamos por provações e muitas vezes por momentos em que nós não temos auxílio a recorrer a não ser o Senhor, que colocamos nas mãos dele e falamos, Senhor, cuida disso, porque nós não conseguimos, somos falhos. E lembre-se, agora nós temos um Senhor que quer cuidar de nós como Pai, não apenas como um Senhor, como um patrão, que cuida daquele empregado somente nos horários que ele está trabalhando. Um pai, ele cuida do filho 24 horas por dia. Eu vejo o Cleiton falando de ontem, né, que aconteceu com o Anthony, que ele se sujou. Um pai, ele cuida de uma criança a todo momento. Um pai vela pelo sono daquela criança, acorda, vai trabalhar pensando naquele filho. Imagine Deus, como Ele tem cuidado de nós. Todo o universo criado, e nós desfrutamos desse universo, do oxigênio, da natureza, por amor de Deus. Quinto benefício, no versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é medido pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é evidenciado porque não estamos aqui sozinhos, meus irmãos, mas Deus se faz presente
no meio de nós através do Espírito Santo. Lembre-se que Jesus nos disse que nos daria o Consolador, e o Consolador veio e habita em nós. Nós somos o habitat do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo, o tabernáculo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Se temos algum problema, Ele está orando por nós 24 horas. Se temos algum problema, devemos orar a Deus e pedir discernimento. E o Espírito Santo nos dará discernimento, porque Ele disse que mostrará todas as coisas, e todas essas coisas levará a Cristo nosso Senhor. Então a nossa esperança, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Muitos historiadores e muitos que até não são cristãos dizem que Cristo veio no tempo exato. Onde, lembra aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma? O Evangelho, Cristo veio no momento exato, onde todas as estradas construídas pelos romanos levavam a todas as partes do mundo. Cristo morreu no tempo exato pelos ímpios, onde o Evangelho não ficou preso somente na Judéia, mas espalhou por toda a face da terra. E hoje nós temos o privilégio de termos este local, a Igreja Presbiteriana Memorial, onde o Evangelho é proclamado toda semana, terça-feira no culto de oração, aos domingos, através da escola bíblica e através do culto público ao Senhor. O Evangelho é proclamado. Este é um privilégio que nós temos, porque chegou até nós a palavra de Deus a milhares e milhares e milhares de quilômetros. Cristo morreu por nós, sendo nós fracos. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Meus irmãos, essa palavra ela é forte, porque o amor de Cristo, o amor de Deus é provado em Jesus Cristo por ter morrido por nós pecadores. Era nós que deveríamos pagar o que Cristo pagou na cruz. O seu sangue justo foi derramado por nós, e muitas vezes nós esquecemos disso. Nós queremos ser senhores de nós mesmos. Nós queremos, muitas vezes, pensar que nós somos alguma coisa. Supercrentes, como o irmão Cleito disse na EBD, meus irmãos, nós dependemos de Deus a todo momento e a toda hora, e Cristo, porque foi Ele que morreu por nós. Sem isso, nós não teríamos esperança alguma, porque ainda estaríamos longe de Deus. Então nós devemos agradecer a Deus a todo momento pelo seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, o Filho amado de Deus, ter morrido por nós. E foi a vontade do Pai, porque Ele derramou em seu Filho toda a sua ira, que era para ser despejada em nós. Tudo que Cristo passou na cruz era para nós ter passado, mas por amor a nós. Cada prego que perfurou as mãos e os pés de Cristo era para nós aquele prego. Aquela coroa de espinho que machucou a sua cabeça, era nós que deveríamos ter enfrentado aquela dor. O sangue derramado na cruz, a vergonha de estar praticamente nu naquela cruz, sendo visto por quase toda Jerusalém, e ainda colocarem rei dos judeus, rindo, caçoando. Mas Cristo passou por amor a nós. E nós muitas vezes queremos ter orgulho. Que orgulho nós temos, meus irmãos? A não ser despejar todo esse orgulho em humildade e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, sempre e a todo momento. Meus irmãos, como nós devemos depender de Deus a cada momento? Na história, nós não somos nada. Muitas vezes a Bíblia vai falar que somos como um grão de areia, e nós queremos ser deuses de nós mesmos. Mas nós devemos deixar isso e reconhecer que temos um Senhor e um Salvador que provou o seu amor por nós naquela cruz, derramando o seu sangue precioso para termos a alegria e a esperança da salvação. Alegria e esperança que passaremos uma eternidade
ao lado de Deus, usufruindo da morada de Deus, porque ele disse: na minha casa há muitas moradas, e onde eu for, os levarei para mim mesmo. Meus irmãos, nós antes éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados por Deus. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Há um hino maravilhoso que diz: reconciliai-vos já com Deus. Esse hino, toda vez que eu ouço, eu lembro das crianças que nós cantávamos todos os sábados, que era o hino dos embaixadores, que referia-se a 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores de Cristo, pedimos e rogamos que vos reconcilieis com Deus. Meus irmãos, se ainda há dúvida no coração de alguém aqui presente, que o Senhor salva, tire essa dúvida do seu coração, peça a Deus e reconcilie-se com Ele, porque o sacrifício dele foi perfeito e o sacrifício dele agradou-se a Deus. Temos tantos benefícios da nossa justificação, temos paz com Deus, e não apenas a paz de Deus. Temos acesso pela fé e temos a esperança de estarmos na glória de Deus com Ele. Que outro grande benefício! Temos a perseverança de passarmos pelas tribulações, e essa experiência nos traz esperança, mais um benefício. Muitas pessoas tiram as suas vidas por coisas tão tolas, por problemas financeiros, por problemas familiares, e nós temos a esperança de um Deus vivo. Que grande benefício! Temos o grande benefício de, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós, para que pudéssemos ser justificados. Temos a esperança de que a ira de Deus não está mais sobre nós, porque ela foi derramada em seu Filho amado, e hoje nós somos chamados filhos de Deus. Temos a esperança de sermos salvos em Cristo, a qual agora nós recebemos a reconciliação. Meus irmãos, quantas esperanças nós temos, e muitas vezes nós deixamos de pensar nisso por pequenos problemas, mas que agora nós devemos estar alegres e reconciliar com Deus a cada momento de nossas fraquezas e de nossos erros, e a cada momento que esquecemos de Deus, mas que possamos ter a esperança de que fomos salvos. Salvos não somente de problemas, mas salvos daquilo que mais aflige o ser humano, que era a longitude de Deus. Agora nós temos um Deus conosco, Cristo, Deus conosco, Emanuel, que se fez carne e habitou entre nós, e que está no meio de nós, e que sentimos a Ele através do Espírito Santo de Deus, e que temos a Sua palavra audível em nossos olhos, para que possamos ler e ouvir, e aprender e aguardar, e transmitir a muitas pessoas que ainda não conhecem. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.